Olá pessoal, vamos para a continuação. E eu aqui pergunto, será que Iaú-Hulin não sabia o tempo todo de que aquele povo que estava no Egito com 400 anos de cativeiro, já nos costumes do Egito, não serviria para ele? Com certeza, mas ele sabia também que não ia conseguir conscientizar Merúshua de que ele tiraria dele uma descendência, porque Iaú-Hulin propôs a Merúshua a destruir aquele povo e tirar dele uma descendência. Merúshua já tinha filhos, mas Merúshua não aceitou. Iaú-Hulin sabia muito bem que não ia dar certo, porque ele próprio não aceitaria. E assim você vai ver nessa história aqui o que acontece. Então ele fez a proposta para ele, mas ele não quis, rejeitou. E assim Iaú-Hulin disse a ele que ele ia perambular exatamente ao redor do Monte Sinai. E assim foram 40 anos de caminhada, é o que chamam de o êxodo, né? Nesses 40 anos você está vendo aí que logo no início ele constituiu o sacerdócio e Iaú-Hulin instruiu ele como fazer. Pegou o irmão de Merúshua e transformou num sumo sacerdote. Pegou os filhos e outros mais e transformou em sacerdócio. Com certeza era 12 sacerdotes. E aí tem a distribuição de cargo entre eles, o porquê desse sacerdócio. Aqui nós temos a tenda, né? A tenda de Iaú-Hulin. E eles colocaram Deus, mas Deus é nome pagão. E assim, essa tenda aqui era onde era celebrada exatamente as cerimônias do Pêssar para a purificação do povo de El-Chorú. Tá? Um lugar que eles chamam sagrado, eu digo especial para o Altíssimo, porque era aí onde ele ia estar para receber o sangue, que simbolizava o sangue do cordeiro de Iaú-Hulin. E assim purificava-se o povo. De ano em ano é necessário acontecer essa festa ainda, apesar dela ter mudado. Eu chamo as pessoas que hoje ensinam que a lei cerimonial foi abolida, que não serve de mais nada. Eu chamo de insanos, pecadores que não sabem determinadamente o que estão falando ou o que estão fazendo. Pois a lei de cerimônia foi abolida, algumas cerimônias, outras foram só transformadas. E é preciso que todos nós saibamos disso. Por exemplo, é necessário ainda tomarmos o Pêssar? Sim, é claro. É necessário ainda guardarmos os mandamentos? É claro que sim. Então vamos saber que as leis cerimoniais, elas eram simplesmente leis para nos dar o privilégio de nos aproximar dos 10 mandamentos. Mas hoje eles interpretam tudo errado e ensinam que os mandamentos foram trocados, que não precisa mais, que agora é só 2, sem saber interpretar. São 2 sim, mas em forma de 2 pedras, uma com 4, outra com 6. A de 4 você apresenta Iaú-Hulin, o Criador, a de 6 você representa o próximo. E assim o diabo tem tirado proveito da ignorância de muitos que ensinam errado. Tá? A lei cerimonial, ela foi praticamente colocada nas costas do sacerdote e do sumo sacerdote. Nós lemos aí Levítico no capítulo 21, do versículo 1 até o verso 24, se não me engano, toda a determinação da lei, exatamente, lei cerimônia. Cerimônia era para os sacerdotes. Nós temos aí um caso também referente ao Yom Kippur, né? Que muitos se dirigem a essa palavra como se fosse purificação. É o dia da expiação, o dia onde o cordeiro de 1 ano sem defeito, sem mácula, sem quebradura, sem mancha, era preso e ficava em observação por 5 dias. Do dia 10 de Abib até o dia 14, no crepúsculo da tarde, onde ele era abatido, simbolizando o nosso Salvador. E nesse dia 10 de Abib também, os sacerdotes entravam no Yom Kippur, quer dizer,
era o Yaulmiú da purificação. Ali os sacerdotes entravam no comando para serem purificados, ficavam em observação para não pecarem. E assim, quando era no dia 14º, no momento de abater o cordeiro, eles estavam também purificados, né? Dia do perdão, como eles falam, todos os seus pecados estavam perdoados, para que eles pudessem exatamente apresentar o sacrifício. E assim era o motivo do dia do perdão, como eles falam. Perdão para quem? É claro que se o perdão fosse para todos, não precisava fazer o sacrifício. Aí vocês estão vendo alguns utensílios que eram da tenda. Aí está o minorá, o catiçal de 7 lâmpadas. Aqui está a arca com os 10 mandamentos dentro, com o cajado de Arão e mais a questão do maná. E assim consecutivamente, meus queridos. Esse era o motivo, tá? A lei era necessário ser guardada, como ainda é necessário ser guardada. Mas foi preparado pelo Pai o caminho para uma jovem, exatamente, nascer pura e se manter pura para ser a mãe de Yahushua Mehushai. Só assim poderia um sumo sacerdote sem pecado, sem mancha, sem mácula, sem defeito algum, adentrar lá no Shual Mayal, tá? Já pensou? Um ser humano nascido aqui tem o privilégio de subir lá no Shual Mayal, qual eles chamam de céu, adentrar na presença do Pai e voltar aqui como ele fez. Só nascido dessa forma. Se nascesse exatamente se nascesse da forma humana, do sêmen de um homem pecador, ele já era descendente do pecado. Aqui nós estamos vendo a roupa do sumo sacerdote. Era dessa forma que ele se trajava, e na hora de adentrar no terceiro lugar, ele ainda colocava uma estola cheia de grilos, de sinos, e amarrava uma corda na cintura, por medo de ter pecado, porque se ele entrasse ali com um pecadinho que fosse, ele era exterminado na presença do Pai. E assim ele tinha que ficar lá dentro se mexendo o tempo todo para que as pessoas ouvissem lá fora o barulho dos sinos. Se não ouvissem, eles puxavam na corda, que ele já estava morto. Ali só entrava alguém que tivesse puro. Era assim que era o ritual. E aí está a roupa do sumo sacerdote. Ele tem uma chapa no peito com 12, marcando as 12 tribos de El-Shuru, tá? São muitas invenções que o povo tem feito. Uns diz que as tribos não são mais completas. Aí tá a bacia de lava-mão. Quando eles entravam, eles faziam... Isso tudo é de ouro, gente. Quando eles entravam, eles limpavam as mãos aí para poder entrar. Se lavavam, se asseavam. Era assim que era. Porque ali era um deserto empoeirado. Então, queridos, a lei cerimonial, ela tinha os rituais com um objetivo único. De quê? De que fosse aberto a possibilidade do ser humano pecador guardar a lei dos 10 mandamentos. Todos os seus preceitos foram preparados para trazer o ser humano para a presença de Yahurim, porque o ser humano não se garantiu. Lá no Monte Sinai, eles tomaram a decisão e disseram: Mehushua, você é o nosso intermediário entre nós e Yahurim. Veja bem, eles não aceitaram a lei. E agora nós vamos falando aqui da lei. Que lei? Nós precisamos ainda fazer outro material apresentando para todos leis que foram acrescentadas, que não precisavam, mas foram acrescentadas por motivo do povo não aceitar os 10 mandamentos. Se eles tivessem aceito quando Mehushua apresentou, eles teriam vivido por eles. Mas quando Mehushua trouxe os 10 mandamentos nas 2 tábuas de pedra, ele teve que quebrar as pedras desesperado, porque eles estavam quebrando exatamente os mandamentos naquele momento. E ele disse: esse não serve mais, eu vou mandar ele fazer outros. Na próxima nós falaremos mais.